Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus. O microfone tá bom, hein? Disseram que iam entregar o microfone equalizado na minha mão. Graças a Deus, isso aí. Graça e paz, meu irmão. Lembre-se que você está na casa do seu Deus. Lembre-se que nesse lugar você é restaurado. Lembre-se que nesse lugar o Silvério toca o teclado. Amém, Silvério? Pega a visão, meu irmão. O Silvério toca o teclado. Pega a visão, meu irmão. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor juntos. No livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 3. Obrigado, minha irmã. Muito bem. Nós vamos até o versículo 7. O que estava acontecendo aqui? Esse homem estava falando com o profeta Eliseu, e ele disse assim: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. Assim disse o profeta Eliseu, e foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou, e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão, e o tomou. Peço que nesse momento você feche seus olhos, para nós orarmos, e pedirmos para que Deus fale conosco nessa noite mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que faz milagres. Nós agradecemos porque o Senhor é o Deus que cuida do seu povo. Porque assim o Senhor disse na sua palavra: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Nós somos o seu povo, Senhor, e nessa noite nós recebemos a sua palavra e nós te pedimos: fala conosco como igreja e fala conosco individualmente. Senhor, restaura ministérios nessa noite, restaura a nossa visão, restaura o nosso entendimento e transforma o medo em esperança, transforma a tristeza em alegria. Faz a tua vontade, faz o teu querer, porque tu és o Deus deste povo, tu és o Deus desta terra, e nós acreditamos que grandes coisas estão por vir, em o nome de Jesus, e todos aqueles que creem dizem amém. Amém. Essa é a palavra do nosso Senhor. E nós temos aqui 3 elementos muito importantes, nós vamos falar sobre eles hoje. E o título dessa palavra, para a turma da mídia que gosta de saber o título, amém? Um dia eu vou chegar no nível do pastor Moisés, eu vou dizer aleluia, mas a entonação ainda não está boa não. Mas o título da palavra é: Ele se importa. Nós temos um Deus que se importa conosco. E em primeiro lugar nós vamos falar sobre o profeta Eliseu. Quem era Eliseu? No livro de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 até o versículo 21, você pode botar aí por gentileza, Bruna? 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 19 até 21, nós temos o chamado de Eliseu. E ali nós temos o profeta Elias. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª.
E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e serviu a Elias, e seguiu a Elias e o servia. Eliseu foi um profeta, e ele foi chamado por Deus através da vida do profeta Elias. E o que o profeta Elias fez com ele? O profeta Elias chegou a Eliseu e colocou sobre ele o manto, colocou sobre ele a capa. E ainda acontece hoje em algumas culturas do leste europeu, que quando algumas pessoas no meio eclesiástico são chamadas, há uma capa que é colocada sobre ela por a pessoa que está acima delas, pelo líder. E naquele momento o profeta Elias colocou a capa sobre Eliseu. E ele não disse nada, ele simplesmente colocou a capa. O que nós lemos? A partir do momento em que ele colocou a capa, Eliseu correu até ele e disse: me deixe beijar a minha mãe e o meu pai. Quando o profeta Elias colocou sobre ele a capa, ele entendeu o que era aquilo. Ele entendeu o que aquilo significava. E para nós, meus irmãos, para nós, todos nós aqui, quantos aqui já receberam a Jesus? Quantos aqui entregaram a sua vida para Jesus? Naquele momento, quando Elias colocou a capa sobre Eliseu, o que ele estava dizendo era: vem e me segue. Esse era o significado daquela atitude, daquela ação de Elias. No dia em que você recebeu a Jesus, Jesus disse para você: vem e me segue. Essa palavra é para nós porque todos nós aqui um dia fomos chamados por Jesus. Essa palavra é para você. E quando o profeta Elias colocou a capa sobre Eliseu, o que aquilo significava? Elias era um profeta, o profeta colocou a capa sobre um homem, aquele homem estava sendo chamado para o ministério profético. Um dia Jesus chamou você, e quando ele chamou você com um propósito. Você tem um chamado da parte do Senhor. Nós temos um chamado como igreja e nós temos um chamado individual. Quando Jesus olhou para você e disse: vem e me segue, porque eu tenho um chamado específico para a sua vida. Em primeiro lugar, lembre-se disso nessa noite: Deus se importa com o chamado que Ele te deu. Ele se importa com esse chamado. Ele sabe qual é este chamado. Ele escolheu você quando você estava no ventre da sua mãe. Ele já sabia os sonhos que Ele tinha para você. E Ele se importa com esses sonhos. E Ele quer que você cumpra os sonhos dEle. E nessa noite você pode pensar naquela canção: eu tenho um chamado. Amém, Diácono Bruno? Diácono Bruno ontem cantou essa canção no monte. Eu tenho um chamado, jamais eu vou me calar. Eu tenho um chamado. Lembre-se do chamado que Deus tem para a sua vida. Porque Deus se importa com esse chamado. Essa era a vida do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu foi um homem muito ousado, meu irmão. Porque pense em um homem ungido pelo Senhor. Esse era o profeta Elias. E um dia o profeta Eliseu pediu: eu quero dupla porção da unção que está sobre você. Meu irmão, está escrito na palavra que o profeta Elias disse: você pediu uma coisa difícil, meu filho. Está escrito na palavra. Quando eu for levado, assim estava dizendo o profeta Elias: quando eu for levado, se a minha capa ficar, isso será para você um sinal de que o seu desejo foi atendido. O profeta Elias foi levado em uma carruagem de fogo e a capa ficou. O desejo do profeta Eliseu foi
feito. Deus deu o que ele pediu. Meu irmão, quando você pede algo para Deus, você que tem um chamado nessa noite, Deus escuta. E não é por acaso que, se nós contarmos o número de milagres que o profeta Elias fez na Bíblia, e se nós contarmos o número de milagres que o profeta Eliseu fez na Bíblia, o profeta Eliseu fez o dobro de milagres que o profeta Elias fez. O nosso Deus, e eu vou dizer isso provavelmente mais uma vez hoje, o nosso Deus é um Deus que se importa, o nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele se importa com cada detalhe daquilo que você pede, ele se importa com cada detalhe daquilo que você precisa ter. E assim foi na vida do profeta Eliseu, assim é na nossa vida. Amém? Deus tem cuidado de nós. Em segundo lugar, vamos falar sobre o que aconteceu na passagem que nós lemos. Pode colocar novamente, 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 3. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 3. Pode ir para o versículo 4, por gentileza. Eles foram ao Jordão, eles estavam cortando madeira. E o que aconteceu? Versículo 5. Sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. O que significava esse ferro? O machado. O machado caiu na água. E ele clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. E eu quero que vocês reflitam comigo sobre toda a aflição desse homem nesse momento. Um homem que estava fazendo uma obra, ele deixou o machado cair na água. Eu não sei se aqui alguém já viu um machado que boia. Alguém já viu o machado boiar? Que bom que ninguém levantou a mão, senão ia ficar feio pro meu lado. O único machado que eu vi boiar foi um do Thor, mas era de plástico. E aquele homem ficou desesperado, ele viu o machado cair e ele disse: meu Deus, meu senhor era emprestado. Isso parece só um detalhe, né? Querendo ou não, era só um machado no meio de toda uma obra que eles estavam fazendo. Agora, vamos pensar no contexto. Naquela época, meu irmão, naquela época não tinha Amoedo, naquela época não tinha C&C, estou fazendo propaganda não, fica tranquilo. Mas não era fácil conseguir um machado. Provavelmente aquele machado era emprestado, ele mesmo está dizendo ali, ó, ele era emprestado. Perder aquele machado para aquele homem significava que ele não tinha como devolver. Meu irmão, talvez na sua vida, os sonhos que você tem tido, talvez alguns detalhes pareçam muito pequenos, mas só você e Deus sabem o peso de cada detalhe do sonho que você tem. Só você e Deus sabem a dificuldade que você enfrenta para conseguir o que você faz. Só você e Deus sabem os sonhos que você tem e tudo aquilo que você enfrenta para alcançar os sonhos que você tem. E mais uma vez, Deus se importa. Deus se importa com os seus sonhos. Deus se importa com a sua obra. Deus se importa com os planos que você tem. Deus se importa com tudo aquilo que você tem executado. Deus está olhando. Deus não perdeu o controle de nada. Se algo parece pequeno para você, parece pequeno para as pessoas que olham e conversam com você, mas para você não é pequeno, Deus sabe o tamanho que isso tem. E Deus sabe muito além disso, porque o que parece pequeno hoje, lá no futuro pode ter um impacto enorme na sua vida. E só quem sabe isso é Deus. Então não desista de tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Porque talvez hoje pareça pequeno. Talvez hoje você não entenda por que Deus tem mandado você fazer certas coisas. Mas lá no futuro Deus sabe. Porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Talvez hoje pareça pequeno. Mas Deus sabe. E Deus se importa. E nós lemos que aquele machado, que teoricamente era só um detalhe, boiou. Isso me fala de algumas coisas sobre Deus e me fala de algumas coisas sobre o cuidado de Deus para conosco. O que a palavra de Deus nos ensina é que quando Deus olha para nós,
Ele não vê súditos. Quando Deus olha para nós, Ele não vê empregados. Quando Deus olha para nós, Ele vê filhos. Você é filho de Deus. Você que está na sua casa, você é filho de Deus. E Deus tem cuidado de nós, e Deus não quer, o que eu entendo por essa passagem é que Deus não quer que ninguém aqui fique devendo nada para ninguém, meu irmão. Se você está devendo algo para alguém, Deus não quer que você continue devendo. Aquele homem ficaria devendo aquele machado talvez até o final da vida dele. Deus se importa com isso. Deus não deixou aquele machado perdido. Aquilo que parece estar perdido na sua vida, se você entregou nas mãos de Deus e você tem feito o seu melhor, Deus se importa. Ele vai fazer os milagres necessários para aquilo que um dia apareceu ou que talvez agora pareça perdido, seja recuperado. Porque Deus sabe o tamanho que isso tem na sua vida, Deus sabe o tamanho que isso tem na sua história, no seu futuro, e Deus sabe qual é o tamanho disso no futuro da igreja. Porque algo deve ficar claro na nossa mente. Quando nós somos de Deus, nós não somos mais sozinhos. Nós nunca mais estaremos sozinhos. E nós nunca mais seremos órfãos. E nós nunca mais ficaremos sem uma família. É por isso que quando eu olho para cada um de vocês, eu vejo irmãos. Pessoas que caminham juntas, que se amam, que se ajudam, que se abençoam, que oram umas pelas outras. E Deus tem falado muito comigo sobre a aliança. Meu irmão, Deus tem conosco uma aliança. Meu irmão, você tem noção do que é isso? Da aliança que Deus tem conosco, da aliança que você tem com o Deus que é todo poderoso. Você não tem a aliança somente com o prefeito da cidade, você não tem aliança somente com o presidente de uma nação, você tem aliança com aquele que criou a terra. Você tem aliança com o dono do ouro e da prata. Você tem aliança com aquele que tudo pode. Você tem aliança com aquele para o qual não há impossível. É com Ele que você tem aliança. É Ele que faz os milagres na sua vida. É Ele que se importa com você. É Ele que vê a sua lágrima quando você se ajoelha no seu quarto de noite. É Ele que vê as lágrimas que correm pelo seu rosto e vê as lágrimas que não correm pelo seu rosto. Porque às vezes as lágrimas estão aqui dentro do coração da gente. E as lágrimas não podem ser vistas pelo coração nem pelo olho humano. Mas Deus vê tudo. Deus vê as lágrimas que você derrama e Ele vê as lágrimas que você nem derrama. E Ele se importa com todas elas. Esse Deus de detalhes, está escrito na palavra que até os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados, meu irmão. Se eu perguntasse para Deus quantos fios de cabelo tem aqui, Deus, Ele falaria o número exato. Eu não tenho a menor ideia, sei por onde começar. Mas Ele sabe. E é esse Deus que tem cuidado de nós. É esse Deus que estava cuidando daquele homem que derrubou aquele machado na água. E é por isso que aquele machado boiou. Você não está sozinho. Você não é órfão. Você faz parte de uma família. E você tem um Deus que cuida de você como um pai. Ele ama você. E Ele tem com você uma aliança. E Ele é fiel a essa aliança. E para nós começarmos a terminar, algo me chama muita atenção nessa passagem. E eu fiquei pensando, porque quando me foi dito que eu iria pregar, o pastor disse que eu iria pregar, a primeira palavra que me veio foi essa. Eu não entendi nada. Eu perguntei, Deus, por que isso? Por que o machado? O que faz sentido aqui? E eu fui ler a passagem. E quando eu li os versículos 1 e 2, pode colocar para mim, por gentileza, Bruna? Versículos 1 e 2, que nós lemos a partir do versículo 3. Mas foi nos versículos 1 e 2 que Deus abriu os meus olhos. Porque estava escrito assim: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu:
Em primeiro lugar, culturalmente, para nós entendermos o que significa os filhos dos profetas. Não eram os filhos que os profetas tiveram com as suas esposas, não eram esses filhos. Os filhos dos profetas, essa expressão significa o grupo dos homens que se reuniam e que eram de fato profetas. É isso que significa essa expressão, filhos dos profetas, amém? Todos os estudiosos aí, por gentileza, podem anotar. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. Qual era o objetivo desses homens para ir até o Jordão para colher madeira? Qual era o objetivo desses homens? Eles disseram: profeta Eliseu, o lugar onde nós nos reunimos nos é estreito. O que eles estavam dizendo? O lugar onde nós nos reunimos, o lugar onde os santos se reúnem para nós, a igreja como local físico. E eles estavam dizendo: esse lugar para nós está ficando pequeno, vamos construir um lugar maior. O que Deus direcionou a essa igreja, meu irmão? Deus direcionou a essa igreja que nós compremos um terreno, porque esse lugar está ficando e ficará cada vez menor para nós. E foi aí que eu entendi que essa palavra era para a igreja. Porque nós somos aqueles que receberam um direcionamento de Deus para comprar um terreno, para construir um lugar maior. E mais uma vez, Ele se importa. Ele se importa com isso. Ele se importa com a palavra que Ele entrega, porque quando Deus entrega uma palavra, essa palavra se transforma em promessa. Se Ele entregou essa palavra ao nosso pastor, isso se transforma em promessa. E o Deus da aliança, que é fiel à sua aliança, é fiel às suas promessas, Ele não é filho do homem para que minta. Ele fala, a palavra que sai da sua boca não volta vazia. Ele disse, a palavra saiu da sua boca, ele percorre todo o caminho que ela tem que percorrer, ela faz tudo o que tem que fazer e volta. Ela não volta vazia. A palavra do Senhor está se cumprindo neste tempo. Nós vamos entrar nessa terra, meu irmão. Eu não sei se eu vou ver esse terreno. Fique tranquilo, não estou pensando em morte, não. Mas eu não sei, né? Querendo ou não, sei lá. Vai que a empresa me muda para algum lugar. Vai que, sei lá. Eu não sei. Mas eu sei que eu vou ficar sabendo disso. Eu sei que tem gente aqui que vai entrar nessa terra. Eu já tomei posse dessa palavra, meu irmão. E eu peço que você tome posse também. Convido você a tomar posse pela fé. Tome posse dessa palavra. Deus entregou essa terra nas nossas mãos. Isso é promessa e Deus se importa com ela. Aqueles homens estavam fazendo a obra. Eles estavam fazendo a obra de Deus. Deus se importa com isso. Um machado caiu na água e afundou. Deus fez o machado boiar para que a obra continuasse. Os milagres vão acontecer até que nós entremos na terra prometida que Ele nos entregou. Isso vai acontecer, meu irmão. Isso vai acontecer. Isso me faz lembrar de algumas passagens. E me faz pensar em tudo que esse homem estava fazendo. Porque o homem que deixou o machado cair me chama a atenção. Porque eu fiquei pensando. Quem aqui já viu, talvez teve aquele colega na escola, tudo que você emprestava para ele, ele quebrava. Alguém já teve um coleguinha na escola assim? Não adiantava, você dava para aquele colega, o lápis quebrava. Se você emprestava o brinquedo, ele quebrava o brinquedo. Ele era, meu irmão, um trapalhão. Esse homem conseguiu fazer um machado cair na água, meu irmão. Tudo bem, foi um acidente. Mas algumas pessoas poderiam olhar para ele e pensar assim: mas que trapalhão, como é que um cara consegue pegar um machado, um negócio pesado desse, fazer um machado voar até o lago, até o Rio Jordão? E uma coisa a gente precisa ter em mente: Deus conhece as debilidades que a gente tem. Ele sabe quem é trapalhão aqui ou não. Ele sabe que você anda pela sua casa e bate em todas as quinas da casa. Ele sabe que você tem roxo por lá e em todos os cantos do seu corpo e que ninguém sabe explicar como que você conseguiu. Ele sabe que de vez em quando você deixa alguma coisa escorregar na cozinha e quebra um copo.
Ele sabe que você faz isso. Ele está vendo. Ele vê tudo. Ele sabe que de vez em quando você dá mole. Ele sabe. Mas sabe o que é curioso? Aquele homem cometeu talvez um deslize, mas Deus recuperou o machado dele. E ele continuou a obra. Deus sabe as debilidades que você tem. E Ele conta com você com essas debilidades. Porque Deus não quer homens sem debilidades. Ele quer homens santos. Porque está escrito na palavra que sem santidade é impossível agradar a Deus. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Deus não precisa que você seja maravilhoso. Deus não precisa que você resolva tudo de uma vez só. Você pode ter as suas debilidades, Ele vai contar com você assim mesmo. E por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo que você hoje não se sinta capaz, talvez você olhe para o dom que Deus entregou a você, e talvez você pense assim, ainda é muito pequeno, perto do que eu posso entregar. Eu ainda preciso me capacitar mais, eu ainda preciso melhorar para poder servir na casa do Senhor. Meu irmão, uma coisa eu tenho aprendido: comece antes de você estar pronto. Comece antes de você se sentir pronto. Porque muitas vezes nós ficamos no que nós podemos chamar de paralisia analítica. O que é a paralisia analítica? A paralisia analítica significa que uma pessoa fica analisando tanto aquilo que ela tem como plano, que ela nunca sai do plano. Ela analisa e ela analisa e ela analisa e ela estuda e estuda e estuda e ela pensa assim: eu vou abrir o meu negócio próprio, mas eu ainda não estou pronto. Aí ela estuda 3 meses e aí ela pensa assim: puxa, eu já aprendi um monte de coisa, agora dá. E daqui a pouco ela pensa assim: puxa, mas ainda falta muita coisa, eu ainda tenho que aprender muito. E aí ela para de novo e começa a analisar, e aí ela volta para o plano, e o plano nunca sai do papel. Meu irmão, Deus entregou dons a você. Ele não precisa que o seu dom esteja totalmente lapidado. Ele não precisa que o seu dom esteja totalmente perfeito. Ele precisa que você esteja disponível. Esteja disponível para a obra. Aquele homem tentou fazer a obra e deixou o machado cair, mas Deus sabia que ele estava fazendo o melhor que ele podia. Se Deus está olhando para nós, Ele está vendo que nós estamos fazendo o nosso melhor. Uma coisa que nós precisamos aprender: nós fazemos o nosso melhor porque Deus sempre vai fazer o melhor dele, porque isso é quem Ele é. Ele não tem como mudar, Ele é perfeito, Ele não falha. O Deus que não falha ajuda os seus filhos que falham, mas Ele conta conosco. Não espere você estar pronto, se entregue para Deus e fale: eis-me aqui, Senhor, conta com a minha vida. Conta com a minha vida para serviço. Conta com a minha vida para investir na sua obra. E lembre-se disso, quando nós falamos em crescimento, quando nós falamos que Deus se importa, isso vai muito além do dinheiro. Isso vai muito além de qualquer questão financeira. Porque Deus vai nos ajudar dando força, Deus vai nos ajudar dando inteligência, Deus vai nos ajudar dando sabedoria, Deus vai nos ajudar dando estratégia. Eu me lembro de uma ocasião em que o diácono Ronaldo, quem se lembra do diácono Ronaldo aí? Uma bênção, né? Nosso diácono Ronaldo. E ele falou que ele não sabia muito bem como arrumar as suas finanças, como arrumar a vida financeira da família. E ele estava explicando e refletindo da seguinte forma: eu nunca tive nenhum ensino financeiro. Eu nunca fui ensinado sobre finanças. Os meus pais não me ensinaram sobre finanças. A minha escola não me ensinou sobre finanças. O que ele fez? Ele foi orar. E quando ele orou, Deus deu uma estratégia a ele. Meu irmão, aquele homem tinha todas as suas contas em dia. Ele disse isso. Ele não devia nada para ninguém. Quando começava o ano, e algumas pessoas falam assim, né? Em dezembro você recebe o 13º e muita gente chega a janeiro e já não tem dinheiro. Ele recebeu uma estratégia de Deus, e quando chegava janeiro, que ele tinha que pagar todos os impostos, escola dos filhos, novo material de escola. Quem tem filho aí entende o que eu estou dizendo.
Ele já tinha tudo guardado. Mas não foi nenhum homem que ensinou isso para ele, foi Deus. Não importa o que você não tem, Deus tem como dar a você. Não importa o ensinamento que você nunca recebeu, Deus tem como ensinar a você. O que está escrito na palavra é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ter sabedoria? Tema a Deus. Você quer ter sabedoria? Respeite o Senhor. Olhe para Ele como o Deus que Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que fala. Ele continua falando até hoje. E Ele disse na sua palavra em Romanos capítulo 8, versículo 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero pedir para que a Bruninha abra por gentileza esse versículo. Já está aberto. Ô, gente boa, hein? Isso aí. Gente eficiente é outra história. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Contribuem juntamente. No texto original grego, vem do grego da palavra sinergel. Sinergel. Alguém se lembra de alguma palavra que tem a ver com isso? Sinergel, sinergia. Palavra que é muito usada hoje no meio empresarial. Todas as coisas contribuem juntamente, tudo contribui, uma coisa ajuda a outra. Tudo que Deus faz na sua vida, Ele faz e coopera. Meu irmão, o tempo que você tem vai dar certo. Eu tenho pouco tempo para executar isso, vai dar certo. Deus foi aquele que criou o tempo. Eu não tenho capacidade para fazer isso, vai dar certo. Deus vai te dar a capacidade. Eu não sei como é que aquela pessoa da qual eu dependo vai fazer alguma coisa. Deus vai tocar no coração dela e alguma coisa vai acontecer na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando nós olhamos ali para o amam, esse verbo amam no original, porque nós sabemos que amar, nós podemos ter 3 verbos para amar no grego. Nós podemos ter o amor filéu, nós podemos ter o amor eros, e nós podemos ter o amor ágape, o agapau. Quando você olha esse texto no original, que está escrito ali, é o agapau. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus com amor agapau. O que é o amor agapau? É o amor que é o mais próximo que nós conseguimos do amor do próprio Deus. Porque o amor de Deus é o amor agapau. O que significa isso? Um amor incondicional. Deus não depende do que você faz para Ele te amar. Ele decidiu te amar. Ele não depende de quem você é hoje para te amar. Ele decidiu te amar. E o amor dele não muda. E o que nós somos ensinados é que nós devemos amar a Deus com essa intensidade. O amor eros é o amor de um homem para com a sua mulher, é um amor voltado para o desejo sexual. O amor filéu é um amor de um amigo pelo outro, é um amor de um irmão pelo outro. Eu tenho afeição por você, eu gosto de você, mas nada se compara ao amor agapau, ao amor do próprio Deus, ao amor incondicional. É esse amor. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam desta forma. E além disso, e eu acho muito interessante isso já é uma outra pregação, que eu só vou pregar em 3 de agosto de 2024. Anota aí que eu nem eu vou me lembrar disso, obrigado. Mas o que está escrito ali é o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É importante que nós tenhamos todo o versículo. Amar a Deus não é somente isso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que também, desde que estejam seguindo o seu propósito. Todas as coisas contribuíram para essa situação do machado, porque aqueles homens estavam fazendo um novo templo para o Senhor. Todas as coisas cooperaram porque eles estavam fazendo a obra do Senhor. Todas as coisas cooperaram porque eles estavam agindo de acordo com o chamado de Deus.
Todas as coisas contribuem para 25 de agosto em relação ao novo templo, porque este novo templo é o propósito do Senhor. A palavra nos confirma, a palavra nos garante, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agarre essa palavra, meu irmão. Deus vai fazer você prosperar, Deus vai te dar a força necessária, Deus vai te dar a sabedoria necessária para que você participe disso. Porque nós sabemos que Deus poderia ter construído aquele templo para Eliseu e todos os profetas. Deus poderia ter construído sozinho. O Deus que criou a terra com o poder da sua palavra poderia muito bem fazer um templo existir. Mas Ele conta conosco. Ele contou com aqueles homens. Ele conta com essa igreja. E Ele conta com cada um de nós. E se Ele conta com você, e se você abraça essa palavra e você diz para Deus: Deus, eu sou participante disso, Ele vai fazer algo na sua vida, meu irmão, tenho certeza. Vou pedir para que você fique de pé. Ministério de Música pode me ajudar, por